Segundo componente do encéfalo, moçada, o tálamo. Gente, eu não tenho muita coisa para falar sobre isso, sobre o tálamo. Basicamente, ele está relacionado à passagem de impulsos. Eu costumo pensar no tálamo como uma central de ramais telefônicas do encéfalo. Que nem você liga lá para a empresa, aí cai lá na central de ramal e você diz, quero falar com fulano. Aí o cara vai lá e transfere a ligação. Se o braço quiser falar com o cérebro, o braço fala com o tálamo fala com o cérebro. Se o cérebro quiser falar com o braço, o cérebro fala com o tálamo fala com o braço. Ou seja, o tálamo ele vai repassando impulsos nervosos do cérebro para as outras áreas, das outras áreas para o cérebro. Né? A gente vai ter que o tálamo também está relacionado à interpretação da sensação de dor. Então, percepção de dor está lá ao nível do tálamo. Terceira região do encéfalo, hipotálamo. Gente, o hipotálamo, ele é apelidado, às vezes, de área repitílica do encéfalo. O nome, gente, área repitílica eu acho interessante, né? Porque ele foi herdado dos nossos ancestrais répteis. E enquanto o seu cérebro pensa, o hipotálamo, ele age. O hipotálamo, ele é o centro dos instintos. Ou seja, moçada, enquanto o cérebro pensa racionalmente, o hipotálamo, ele sente. Instintos, moçada, sensações, como por exemplo lá, fome, sede, libido, apetite sexual, agressividade, que infelizmente às vezes na natureza é necessária. Ele é o centro, moçada, lá das emoções. E aí, como é que você anda hoje? Tá triste, tá alegre, tá puto da vida? Beleza? Tem a ver, moçada, lá com o hipotálamo. Hipotálamo, moçada, então, ele sente instintos, emoções. O hipotálamo, ele também está relacionado ao controle da temperatura do corpo. Não sei se alguém lembra quando a gente falou sobre sistema imunológico, começando sobre a origem da febre, né? Quando a gente começou, moçada, lá sobre pele, falando sobre termorregulação, que o hipotálamo é o termostato do sistema nervoso, né? É aquele botãozinho que você regula a temperatura do corpo, normalmente regulado em 37. Em algumas situações, você pode mexer nisso. Então, hipotálamo, responsável pelo controle térmico, pelo controle hídrico, um pouquinho ele vai lá e controlar aspectos como sede, e também é responsável pelo controle hormonal. Não sei se alguém lembra quando a gente conversou sobre ciclos ovarianos, a gente comentando com vocês que o hipotálamo manda na hipófise, e a hipófise fabrica FSH, hormônio folículo estimulante, LH, hormônio luteinizante. Então o hipotálamo, ele controla a maioria dos hormônios, porque, moçada, ele controla a glândula mais importante do corpo da gente, que é a glândula hipófise. Depois a gente vai falar sobre hormônios com mais carinho, a gente conversa melhor sobre como funciona exatamente a hipófise. Mas quem controla a hipófise vai ser o hipotálamo. A gente tem, moçada, o mesencéfalo. Nós vamos ter a ponte. O nome completo da ponte é ponte de Varolio ou ainda protuberância. Sendo, gente, que a ponte de Varolio, que lá, protuberância, e o mesencéfalo são das regiões, moçada, que também não me interessam muito. Eu vou colocar aqui áreas relacionadas com a passagem de impulsos nervosos. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não é importante. Claro que é importante. Entretanto, quando você for um grande neurocirurgião, que nem o Derek, lá de Grey's Anatomy, você se preocupa com isso, certo? Mas por enquanto, para a gente que vai fazer vestibular, não se preocupe tanto. Por exemplo, às vezes as questões pegam um pouco mais pesadas. O mesencéfalo é o centro da visão na maioria dos vertebrados. Por exemplo, né? No caso dos mamíferos, quem vai interpretar a visão vai ser o próprio cérebro. Então, nos mamíferos, o centro da visão é o cérebro. Mas em peixes, anfíbios, répteis e aves, quem vai interpretar a visão é o mesencéfalo. Então, uma questão ou outra pega mais pesada em relação a isso. Mas pra gente, eu acho que, se você souber lá que é uma área de passagem de impulsos nervosos, tô podre de satisfeito. Tanto o mesencéfalo quanto a ponte de Varolio. Claro, algumas funções específicas. Reflexos, por exemplo, de mexer o olho. Alguns reflexos relacionados com a audição estão lá no mesencéfalo. Mas eu não preciso conhecer em detalhes normalmente. Nós temos, moçada, o cerebelo. O cerebelo está localizado lá por trás da ponte de Varolio. E, gente, o cerebelo,
é mega importante para as questões. Cerebelo está relacionado com equilíbrio. Daí, questões clássicas sobre esse assunto. Quando você toma lá umas e outras, né? Quando você vai lá e bebe uma cervejinha, cara, você fica tontinho, porque o álcool atrapalha o cerebelo. E uma vez que ele atrapalha o cerebelo, ele atrapalha a interpretação do sentido do equilíbrio. Como você vai perceber o sentido do equilíbrio todo errado, você vai ficar tonto, por exemplo, lá, quando você ingere álcool. Né? Você tem, por exemplo, que aves têm um cerebelo super desenvolvido. Por que aves têm um cerebelo super desenvolvido? Para voar, caramba. Imagina que você tem que ter equilíbrio em 2 dimensões, né? Mas a ave, como ela voa, equilíbrio para ela é tridimensional. Você só pode ir para frente ou para trás, para um lado ou para o outro. Mas a ave pode ir para frente e para trás, para um lado ou para o outro, para cima e para baixo, né? Então ela tem que ter equilíbrio em 3 dimensões. Para ela perceber o equilíbrio tridimensionalmente, o cerebelo da ave é proporcionalmente muito grande, extremamente desenvolvido. Nós vamos ter mostrado lá que o cerebelo também está relacionado com a coordenação motora. Quem trabalha, gente, controlando os músculos é o cérebro. Só que o cérebro, gente, ele é muito bruto. O cérebro, ele é muito brusco. O cérebro, ele não é nada delicado. Então, por exemplo, se você for depender só do cérebro para controlar os músculos, seus movimentos não vão ser muito precisos. Quando a gente fala em coordenação motora fina, precisão, para, por exemplo, escrever, para desenhar, para pintar, cara, você precisa do cerebelo, ele meio que freia o cérebro. Então, o cérebro quer ser todo brutão, o cérebro quer fazer movimentos super brutos, o cerebelo freia, filtra, para tornar os movimentos mais precisos. E nós temos, moçada, lá o bulbo raquidiano, último dos componentes do encéfalo. Para lembrar, sendo que o bulbo raquidiano, moçada, simplesmente é responsável pelo controle das funções vitais e involuntárias. Tudo que é fundamental à sua vida e é involuntário é controlado, moçada, pelo bulbo raquidiano. Né? O bulbo raquidiano, ele controla, por exemplo, o ritmo respiratório. Ele controla, por exemplo, o ritmo de batimentos cardíacos. Ele controla, por exemplo, a pressão do sangue. Controlando a pressão do sangue, ele age junto com o hipotálamo para poder controlar a temperatura do corpo. Nós temos moçada lá que o bulbo raquidiano, ele vai estar controlando alguns reflexos, como o peristaltismo, né? Peristaltismo é aquele movimento que empurra o alimento no sentido boca-ânus, né? Então, o peristaltismo é controlado pelo bulbo raquidiano. E em algumas situações, alterações no peristaltismo, né? Se você, por exemplo, vai lá e ingere alguma coisa irritante, alguma substância tóxica, e ela está lá no seu estômago, um dos truques que o corpo tem para poder se livrar de irritantes no estômago é inverter o peristaltismo do estômago para a boca. Então você pega o que está no estômago, bota para fora na forma de vômito. Aliás, né? Álcool é irritante. Se você toma cervejinha demais, pode ser que o álcool, por exemplo, lá irrite o estômago, manda uma mensagem para o bulbo manda inverter o peristaltismo para você vomitar. Reflexos como, por exemplo, tosse, né? Se alguma coisa vai lá, entra nas vias aéreas e está ameaçando te matar asfixiado, bloqueando a passagem de ar nas vias aéreas, o bulbo raquidiano aciona tosse para você exatamente desobstruir as vias aéreas e evitar um quadro de asfixia. Então, o bulbo raquidiano, funções vitais involuntárias é o papel dele. Quando a gente fala, moçada, a respeito do bulbo, ele é a região mais importante do sistema nervoso central. Tanto é que alguém pergunta para você, o que é que define a morte na espécie humana? Ora, moçada, se o seu coração bater, você não morre, porque a gente pode fazer massagem cardíaca, pode usar o tal daquele aparelho desfibrilador de choque e o coração pode voltar a bater. Se você parar de respirar, você não morreu ainda, né? Eu posso fazer o que a galera chama de intubar, coloco um tubo dentro de você, ligo o tubo a uma máquina que é um respirador artificial que respira por você. Então o conceito de morte na espécie humana evoluiu muito ao longo do tempo. Antes era, coração parou, você morreu. Parou de respirar, você morreu. Mas graças aos avanços da medicina, mesmo que o coração pare, mesmo que você pare de respirar, tem como você ainda assim sobreviver. Daí,
o conceito de morte hoje em dia diz respeito, moçada, lá, à morte do bulbo. Então, para a medicina legal, para a medicina e o direito, a morte para o homem é exatamente a morte cerebral total, que inclui nesse caso, gente, a morte do bulbo raquidiano. Na verdade, toma cuidado com besteira, tá? Porque ao pé da letra, quando alguém fala que fulano teve morte cerebral, na verdade não foi o cérebro que morreu. Na verdade foi o bulbo. Porque, na verdade, se o cérebro morre, você não morre. Você vai lá e entra em coma permanentemente. Quando a gente fala, moçada, em você entrar em coma, coma é a perda da atividade elétrica do cérebro. Quando você tem a perda da atividade elétrica do cérebro, automaticamente, moçada, o cérebro não desempenha mais as funções dele, né? Isso quer dizer que você não vai pensar, que você não vai sentir. Por isso que a galera diz que o cara está em estado vegetativo, né? Enquanto você tem lá que o seu cérebro perdeu a atividade elétrica. Gente, enquanto o bulbo estiver funcionando, seu coração bate, você respira, tudo bonitinho. Se o bulbo estiver funcionando, só o cérebro parou a atividade, enquanto o bulbo estiver funcionando, você está vivo. Coração bate, respiração em dia, mas se o cérebro está desligado da tomada, sem atividade elétrica, você não pensa, você não sente, e aí vai. Ô Landinho, o que é que leva a um quadro de coma? Gente, pode ser físico, uma pancada, você nesse caso lá teve uma lesão muito séria no crânio, no encéfalo, danificou tantos neurônios que você perdeu a atividade elétrica do cérebro. Inclusive, né, moçada? Pode ser que esse coma seja permanente. E se esse coma for permanente, para o resto da vida da pessoa, a pessoa não pensa nem sente. Entretanto, ela não é considerada legalmente morta. Que enquanto o bulbo dela estiver funcionando, ela respira, o coração dela bate. Então ela é considerada viva. Né? Se o cérebro dela morreu e ela está em coma permanente, para sempre ela vai estar lá em estado vegetativo. Nunca mais pensa, nunca mais sente. Mas pela medicina legal, ela é considerada viva. Porque enquanto o bulbo funciona, o coração bate, ela respira. Inclusive, é muito difícil determinar até que ponto o cérebro morreu completamente, né? Vários casos, né, moçada, de pessoas que ficam em coma durante 10, 20 anos, 30 anos, e da hora para outra resolve acordar do coma. Existem casos registrados, a gente não entende muito bem. Agora sim, né? Coma pode ser químico, né? Como, por exemplo, vai lá e pode mexer, por exemplo, quimicamente no cérebro, como, por exemplo, o álcool, né? Lá vai você tomar a cervejinha demais, come, para o cara ter coma alcoólica com cervejinha, tem que ser muita cervejinha. Então o cara tomar cerveja demais, álcool demais, apaga o cérebro. Tira o cérebro da tomada, perde a atividade elétrica. Anestesia geral, né? Anestesia geral, ela leva exatamente a um coma induzido. Então, não sei se alguém aí já fez a cirurgia com anestesia geral, né? Hoje em dia, ela é inalável, né? O anestesista manda você respirar uma parada, manda você contar de 10 até 1 ao contrário, né? 10, 9, 8, aí você fecha o olho. Quando você abre o olho, para ti passou uma fração de segundo, já passou a cirurgia. Passaram-se várias horas, já fizeram lá o que tinham que fazer em você, consertaram o que tinha que consertar, tu já tá na cama lá e tal, e para ti foi uma fração de segundos. Mas já passaram várias horas. Por quê? Porque enquanto o anestésico geral está fazendo efeito, é como se o cérebro estivesse fora da tomada. Então você não registra nada, dor, memória, absolutamente nada. Então, na verdade, não é que o anestésico geral, ele vai lá e bloqueia a dor. Não, o anestésico geral induz a um quadro de coma. Coma induzido. O cara não registra nada, memória, dor, etc e tal. Mesmo que, por exemplo, tem relatos do cara no meio da cirurgia, o cara acorda e tal, aí vai lá o anestesista, aumenta a dose de anestésico. Aí o cara paga. E ele não vai lembrar, né? Porque ele não registra nada, porque o cérebro está desligado. Landim, estar em coma é a mesma coisa de estar dormindo? Claro que não. No caso de você estar dormindo, você tem uma diminuição da atividade elétrica do cérebro, mas, moçada, o cérebro continua com atividade elétrica, né? Tanto é que a diferença principal entre você estar
em um quadro de coma ou você está dormindo, é que alguém em coma não pode ser acordado, alguém dormindo pode, né? Vá lá no ouvido de alguém que está em coma, grite, que ela não vai acordar. Taque água na cara da pessoa, que ela não vai acordar. Mas se alguém está dormindo, tu grita, taca água, o cara vai acordar e vai revidar, né? Vai devolver o tapa na cara, vai se vingar, né, da água que você jogou lá na cara dele. Então o sono, ele pode ser revertido. Inclusive, um detalhezinho, né, que o diacho lá do hipotálamo, deixa eu acrescentar aqui, ele também está relacionado com consciência, nesse caso lá. Quando eu falo em consciência, você está dormindo, sono, ou você está acordado, vigília, né? O termo, moçada, vigília é o contrário de sono. Estar dormindo, estar acordado. E é o hipotálamo que lida com os estados de consciência. Ficar dormindo ou ficar acordado. Sendo que, nesse caso, quando você está dormindo, diminui a atividade elétrica do cérebro. Então, sono é uma coisa, enquanto que coma é outra. Ô, gente, por que a gente tem que dormir, né? Seria tão bom se a gente não precisasse dormir, né? Dá tempo de colocar a matéria em dia, colocar todos os seriados atrasados em dia, mas, gente, infelizmente, você precisa dormir, né? O sono é necessário, óbvio. Número 1, repouso, descanso e consolidação da memória. Isso aqui é muito importante, hein? O que você estuda, fixa durante a noite, né? Então, dormir ajuda a fixar o que você estudou. O horário de sono, ela é muito bacana. Então, nesse caso lá, dormir ajuda a fixar o que você estudou. Cuidado! Se você dormir sem estudar, aí também não adianta, né? Se você dormir sem estudar, não vai ter o que fixar, então não adianta nada para estudar. Agora, se você estudou direitinho, nada com uma boa noite de sono, uma noite de sono bem dormida, para o diabo do encéfalo segurar essas informações na sua cabeça um pouco melhor, né? Então, cuidado aí para quem lá não está respeitando muito bem o horário de sono. Sono é bem interessante, inclusive para consolidar o que você estuda. E o sono é necessário para a renovação de neurotransmissores. Tanto é que uma pessoa privada de sono durante muito tempo, ela morre. Né? Morre de quê? Do coração. O que é que tem a ver? Experiências, moçada, mostram, por exemplo, ninguém faz isso com pessoas, né? Mas você faz isso, por exemplo, lá com ratinhos. Tu pega lá um ratinho e sacaneia um ratinho e não deixa o ratinho dormir. Gente, 2 ou 3 dias depois do ratinho lá, coitado, não conseguir dormir, você está enchendo o saco dele, ele morre do coração. É porque enquanto você dorme, você vai liberar um neurotransmissor chamado de acetilcolina, que, dentre outras coisas, diminui o ritmo de batimentos cardíacos. E o sono é o principal período do dia em que você fabrica acetilcolina. Se eu não deixo você dormir, você não fabrica acetilcolina, você não consegue diminuir o ritmo cardíaco, ao contrário, o ritmo cardíaco aumenta e você vai ter uma arritmia. Pode ser, moçada, que chega uma hora que o ritmo cardíaco esteja tão acelerado que o cara tem infarto e morre. Dormir, então, acaba sendo importante. Mas eu comecei a minha discussão falando, né, moçada, que o conceito de morte para a medicina implica em morte do bulbo. Estava comentando que se você tiver a morte do cérebro, você está em coma, mas você não está morto. Você só está morto quando você estiver a morte do bulbo. Então, nesse caso, se cérebro morre, entretanto, o bulbo permanece vivo, o bulbo continua vivo, ora, você estará em coma permanente, nunca mais vai acordar, você estará lá em estado vegetativo permanente, entretanto, não está morto. Você é considerado pela medicina como estando vivo. Entretanto, se o seu bulbo morre, eita, moçada, caixão e vela preta para você, já era, perdeu o Playboy, já era, só outro nesse caso. Então, conceito de morte pra gente implica em bulbo. Tanto é, né, moçada, que o bulbo está localizado bem aqui na base do pescoço. Tanto é que, por exemplo, vale tudo, né? MMA, vale tudo ou não vale tudo? Por exemplo, não vale bater no pescoço. Se você vai lá e danifica o pescoço de alguém,
você pode partir o bulbo, e se você parte o bulbo, imediatamente a pessoa não consegue respirar, controlar o ritmo cardíaco, controlar a pressão, morte imediata, né? Daí tu vê filme de ação, vai lá o mocinho e quebra o pescoço do bandido. Na mesma hora o cara morre. Porque você quebra o pescoço, arrebenta o bulbo. No que arrebenta o bulbo, você perde o controle de várias funções vitais nesse caso. Tanto é que você pega aqueles snipers, né? Aqueles atiradores de elite, eles são treinados não é para mirar na cabeça, é para mirar no pescoço, né? Porque teoricamente é a cabeça. Se você vai lá e acerta um tiro aqui, pode danificar o cérebro, mas a pessoa pode sobreviver. Danificar o cérebro, mas o cara sobreviver. Mas, gente, se você vai lá, atira no pescoço e destrói o bulbo, morte imediata aqui nesse caso. Lembrando de um último componente em relação ao sistema nervoso central, que é a medula raquidiana, né? Que a gente estava falando do encéfalo, quanto à medula espinhal. Medula espinhal, ela também está relacionada com a passagem de impulsos nervosos. Ah, mas lembrem-se que a medula espinhal está relacionada com os reflexos de autopreservação, né? Aquela história lá de alguém encosta um objeto quente, encosta um objeto frio, tá com uma agulhada no teu braço e tu tira o braço da agulha por reflexo. Esses reflexos de autopreservação são controlados ao nível da medula espinhal. Aí, moçada, numa fotografia do encéfalo visto de cima, você evidenciando lá os hemisférios cerebrais, parece pra caramba com miojo, né? Mas tá. E, gente, presta atenção nas dobras, né? Giros ou circunvoluções, cujo objetivo é aumentar a superfície do córtex cerebral para aumentar a quantidade de substância cinzenta, para aumentar a quantidade de neurônios e permitir que você desenvolva funções mais complexas com o seu encéfalo. Inclusive, eu lembro que inteligência não necessariamente é tamanho do cérebro. Existem animais que têm cérebro maior do que outros e são menos espertos. Existem animais que têm cérebros menor do que outros e são mais espertos. Por quê? Mesmo que você tenha um cérebro menor, se o seu cérebro menor tiver mais dobras, giros, circunvoluções, se ele tiver uma superfície maior, ora, moçada, ele vai ter maior quantidade de substância cinzenta, vai ter maior número de neurônios e consegue desenvolver funções mais complexas. Lá vou eu cortar o encéfalo bem entre os hemisférios cerebrais. Aí você observa cérebro, uma estrutura chamada de corpo caloso, que liga o hemisfério cerebral esquerdo ao hemisfério cerebral direito. Nós vamos ter tálamo, hipotálamo, nós vamos ter mesencéfalo, ponte ou protuberância, que é essa região gordinha, nós vamos ter o bulbo raquidiano, nós vamos ter o cerebelo. Lembrando, né, gente, que o cerebelo está localizado atrás. Então, isso é uma visão de perfil. Como é que eu sei qual é o lado da frente e qual é o lado de trás? O cerebelo localizado aqui atrás. Tá aí a fotografia bem bonitinha. A gente coloca agora dentro de um esquema para vocês visualizarem isso. Então tá lá cérebro, mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo e aí vai. Lembrando que mesencéfalo, ponte, bulbo juntos se chamam de tronco encefálico, né? Então mesencéfalo, ponte, bulbo, tronco encefálico. E nessa figura, o cérebro está dividido em áreas pintadas de cor diferente. São exatamente os chamados lobos cerebrais. Cada lobo é especializado numa determinada função. Você tem lá o lobo frontal, você tem lá o lobo parietal, você vai ter o lobo temporal e você vai ter o lobo occipital aqui nessa imagem, né? Olha aqui o nome que você vai dar para os lobos, é exatamente o nome que você vai dar para o osso que está localizado logo em cima, né? Então, em relação com o osso. Então, você tem lobo frontal no osso frontal, parietal com parietal, temporal com temporal, occipital com occipital. Hoje em dia, nós temos uma noção razoável de cada parte do cérebro que é que faz da vida. Né? Como é que a moçada conseguiu chegar nesse mapeamento? No finalzinho do século XIX, começo do século XX, a moçada estudava pessoas que tinham sofrido acidentes, que tinham sofrido lesões em determinada região da cabeça e via qual era a consequência para a vida do cara daquela lesão. Era uma vez um cara que foi lá, sei lá, levou um tiro de raspão, bem aqui, gente, bem na testa. E o cara sobreviveu, por exemplo, mas agora ele mudou completamente o comportamento dele, a personalidade dele. Chegamos à conclusão de que essa região, chamada de córtex pré-frontal, aí representada em verde, é o responsável pela atividade psíquica. Na verdade, o córtex pré-frontal é o centro do julgamento lógico, é o centro, moçada, do juízo no indivíduo. Né? Por isso que se isso aqui for afetado,
você vai começar a se tornar uma pessoa, por exemplo, lá, impulsiva. Você, nesse caso lá, já não vai mais controlar seus impulsos adequadamente. A propósito, aproveito para lembrar que uma das primeiras regiões do cérebro afetadas pelo álcool é exatamente o córtex pré-frontal, é o centro do juízo. Né? Aquele anjinho que fica lá no seu ouvido dizendo, não faz isso, não faz isso. Ora, quando você vai lá e toma umas, ele é derrubado, e no que ele é derrubado não tem mais aquele cara dizendo, não faça isso, não vai ter mais aquele cara te inibindo, te segurando, né? Te dando juízo, julgamento lógico, e você bêbado começa a fazer um bocado de besteira. Se o cara, por exemplo, teve lá uma lesão, e essa lesão atingiu outra região, por exemplo, do cérebro, pode ser que mexa com o olfato, o cara não consegue mais perceber os cheiros, ou então audição, ou, por exemplo, visão, e a moçada começa a ter uma ideia de cada região do cérebro, o que é que faz da vida. Mais modernamente, você pode chegar e fazer outras maneiras, ter outros truques para entender esse mapeamento. Né? Você vai lá, por exemplo, e pega no sangue do cara, coloca um contraste radiológico. O que é isso? Alguma substância que no raio-x vai deixar a imagem mais escura. Você coloca isso aí, moçada, exatamente lá no sangue e injeta no cara. Isso aí vai passeando pelo cidadão. Manda o cara fazer uma atividade, sei lá, resolver uma conta de matemática nojenta lá. No que o cara vai resolver a conta de matemática nojenta, a região do cérebro que estiver sendo utilizada para fazer a conta de matemática vai precisar de mais oxigênio, vai precisar de mais sangue. Como vai ter mais sangue na área e o sangue vai ter lá aquele contraste radiológico, você vai ter que aquela região vai ficar marcada no raio-x. Então você vai bater vários raios-x em sequência, enquanto o cara está lá pensando na conta de matemática. Região do cérebro está sendo usada na conta de matemática, vai precisar de mais oxigênio, mais sangue, vai ter mais do contraste radiológico e vai aparecer no raio-x daquela região que está sendo utilizada. Esse exame se chama lá de cintilografia, né? Na cintilografia, o uso lá desse material, desse contraste radiológico, para exatamente ver a região do cérebro que está sendo utilizada. Mais modernamente, existem exames mais complexos que podem ser feitos, como tomografia por emissão de pósitrons, que é a tomografia por emissão de pósitrons, o PET, literalmente consegue ver o cérebro trabalhando. Então, hoje em dia, a gente conhece regiões relacionadas à música, interpretação de escrita, objetos, fala e etc., exatamente por estudos mais modernos, com exames do cérebro, enquanto o cara está fazendo uma certa atividade, dentro da máquina de PET scan, tomografia por emissão de pósitrons, meio que vê a atividade elétrica do cérebro, vê o cérebro funcionando. Quando você começa a estudar isso, você começa a entender melhor algumas condições. O modo de Parkinson ele vai afetar a coordenação motora, vai levar a tremores e a cinesia, movimentos involuntários, porque vai ter um problema na substância negra do encéfalo. Substância negra do encéfalo é a região do cérebro que vai estar relacionada com a coordenação motora. Alguém até briga comigo. Landim, coordenação motora não tem a ver com o cerebelo? Tem a ver com o cerebelo e tem a ver com o cérebro. O mal de Parkinson não afeta o cerebelo diretamente. Ele afeta a região do cérebro, chamada de substância negra, e com isso, moçada, o cidadão ele perde o controle motor dele. Por outro lado, o mal de Alzheimer, ele vai afetar a memória e cognição. Problemas numa região chamada de hipocampo, onde hipocampo é exatamente a região do cérebro que lida com memória. No que você tem problemas no hipocampo, o cidadão ele vai perdendo a capacidade de registrar novas informações, então o cara não consegue, por exemplo, lá fixar novas memórias, e gente com o tempo vai piorando, vai inclusive, entre aspas, apagando memórias antigas, né? No primeiro momento o cara com Alzheimer esquece uma besteirinha, outra besteirinha, chega uma hora que o cara esquece, gente, como é que fala, como é que come, o cidadão fica em estado quase vegetativo, né? Devido lá ao mal de Alzheimer, é uma situação extremamente violenta.